Olá! Você alguma vez já passou pela experiência de ter uma crise de ciúmes? Ou então já viu alguém passar por uma crise como essa? Conseguiu entender o que foi que aconteceu? Tem interesse em saber um pouco mais sobre esse assunto? Então, se você tem interesse nisso, vou lhe dizer que esse vídeo eu fiz pensando em você. Vamos comigo até o final desse vídeo, porque eu acho que vai te ajudar a compreender um pouco o que significa uma crise de ciúmes. Meu nome é Anita Bacelar, eu sou psicóloga clínica há mais de 35 anos e atualmente sou responsável técnica pela equipe do Espaço Viver. Tenho muito prazer em estar aqui com você e de alguma forma, sei lá, contribuir para que você conheça um pouco melhor esse aspecto psicológico que se chama ciúmes. E para te ajudar nisso, eu vou começar explicando o que é ciúmes, né? De onde ele vem, como é que ele surge. E daí vou dizer que ciúmes é um sentimento, e é um sentimento comum, natural, humano. É um sentimento que todo humano é capaz de sentir. E ele tem um motivo específico, ele acontece em momentos específicos. Ele acontece em todos os momentos em que nós nos sentimos ameaçados em relação a alguma perda. Sabe quando a gente ama muito uma pessoa e a gente sente que corre o risco de perder essa pessoa? Pois é. Nesse momento, surge uma emoção, um sentimento dentro de nós que é de proteger, de não deixar que a pessoa ou aquilo que a gente ama muito escape da gente. Na verdade, ciúmes é uma proteção contra uma ameaça de perder alguém que a gente considera muito. Pois é. Se isso é natural de todo ser humano, como é que isso se dá? Por que eu tenho ciúmes por algumas pessoas e não tenho por outras? E algumas delas até eu considero que também amo. Por quê? Por que ele acontece? Em que tipo de relação ele acontece? Em que momentos da vida ou etapas de uma relação ele pode vir a acontecer? Daí eu vou dizer que ciúmes não é específico de um determinado tipo de relação. Ele pode acontecer com qualquer relação que a gente tenha e do qual nós sejamos apegadas às pessoas. Então, ciúmes é sinônimo quase que de apego. Nós só sentimos ciúmes por pessoas que estamos apegadas. E como é que o apego acontece, né? Eu vou dizer, olha, o apego acontece quase como uma atratividade entre duas pessoas. Eu vou considerar as relações humanas, tá? Então, apego é como se fosse causando um processo de aproximidade entre duas pessoas. E essa proximidade vai dando uma sensação de pertencimento. Quanto mais próximos nós ficamos dela, quanto maior a atratividade e a proximidade que a gente vai tendo dela, vai aumentando também a vontade de estar cada vez mais com aquela pessoa. E é esse estar cada vez mais com aquela pessoa que vai nos despertando essa sensação de ela me pertence, ela faz parte de mim. Por isso, a gente costuma dizer que enquanto a gente está nesse vínculo de proximidade e nesse vínculo de pertencimento, a sensação que a gente tem é de querer manter isso, ok? Então, a gente se aproxima das pessoas, essa proximidade faz com que a gente deseje manter essa proximidade, essa manutenção vai dando uma sensação do pertencemos um ao outro e por isso qualquer sinal de que esse apego possa estar sendo rompido por um afastamento nos dá uma inquietude, nos dá um sentimento do perder, eu não posso. Foi o que eu chamei de ameaça. Levanta um sentimento de ameaça em nós que faz com que a gente
naturalmente tente fazer um movimento contrário, ou seja, em vez de deixar que se afaste, a gente tenta fazer o movimento contrário, que é de manter a proximidade. A gente chama isso de comportamento de apego. Então, ciúmes seria um comportamento de apego com o objetivo de tentar evitar que a gente perca as pessoas que são importantes na nossa vida. Alguns chamam isso de controle. Eu não sei se eu chamaria isso de controle, mas eu chamaria mesmo de uma necessidade muito grande de manter por perto as pessoas que a gente gosta e que a gente quer e que a gente tem vínculo, né? Bem, se o que eu falei até aqui está fazendo sentido para você, não esquece de deixar o teu like no vídeo e de fazer a tua inscrição no canal. Eu tenho como proposta fazer outros vídeos, mais ou menos nesse tom, que possam te ajudar a compreender um pouco mais as nossas atitudes e as nossas ações nas relações e na nossa vida de uma forma geral. Vai ser útil para ti, mas espero que seja útil também para milhões de pessoas. Por isso estou aqui fazendo esse vídeo, para ajudar as pessoas que não têm muito conhecimento sobre a psicologia a conseguir se compreender melhor e, quem sabe, compreender um pouco melhor o outro também, né? Bem, vamos um pouco mais adiante? Porque agora eu vou dizer assim, então tá, todo ciúmes é um ciúmes natural? E eu vou dizer nem sempre, tá? Quando é que a gente vai considerar ele natural? A gente vai considerar ele natural quando, de fato, existir de uma das partes esse movimento de distanciamento. Ou seja, quando esse movimento de distanciamento for real. Realmente, uma das partes está se distanciando da relação. E aí, a outra parte, que é a que tem um comportamento de apego ou tem os ciúmes, o que ela está tentando fazer é diminuir o distanciamento que está vindo da outra pessoa. Se o fim da relação for fato, né, o ciúmes ele tem um bom serviço, porque ele é o tempo necessário para que essa pessoa que ainda está apegada possa entender o que está acontecendo na relação, ou seja, possa se sentir aos poucos familiarizada com o processo de distanciamento ao ponto dela conseguir entender que talvez a relação esteja chegando ao fim mesmo. Então, quando eu penso por esse ângulo, o ciúmes é muito positivo, porque ele é o processo, ele é o tempo que todos nós precisamos quando estamos apegados para entender que o processo que aquela relação está se dando, né? Ou seja, para entender o fim, processar o fim, elaborar os aspectos que podem estar levando a um fim de uma relação. Então, ele não é um ciúmes intenso, desvairado, sem sentido. Não, ele é um ciúmes adequado para o momento em que a gente toma consciência do distanciamento e, aos poucos, ele vai se tornando fato e a gente vai aprendendo a interagir com a realidade que está posta. Só que nem sempre é assim e às vezes o ciúme das pessoas fica um ciúmes muito intenso. Por vezes as pessoas têm ciúmes de uma relação que não tem indícios reais de distanciamento nenhum. E as pessoas agem como se o comportamento do outro tivesse mesmo anunciando um distanciamento e um fim da relação. Bem, mas pode não ser verdade. E quando não é verdade, esse ciúme fica um ciúmes muito intenso, com controles muito intenso do outro, porque estamos sempre achando que em qualquer momento a gente pode perder as pessoas. E aí esse tipo de ciúme, sim, é um tipo de ciúmes que merece atenção, merece cuidado, porque talvez ele não esteja falando da dinâmica da relação em si, mas ele esteja falando de aspectos emocionais, psicológicos, da pessoa que está vivendo a experiência de ciúmes. Então, indica um certo cuidado que a pessoa precisa ter consigo mesmo, né?
Às vezes, fiquei pensando agora, às vezes a pessoa que está com a gente fica tão preocupada com os ciúmes e com as ameaças, que muitas das vezes não tem sentido, que a pessoa, para proteger e dizer não, não é verdade, ela pode sem querer estimular ainda mais esse ciúmes intensivo, esse ciúmes sem motivo real para ele estar acontecendo. Então é esse ciúmes que a psicologia, de alguma forma, chama atenção, porque pode estar falando de inseguranças de nós mesmos, pode estar falando de uma falta de autonomia, de pouca independência, pode estar falando de pouco conhecimento sobre si mesmo. E nessas horas eu penso, vale muito a pena a gente buscar uma ajuda psicológica para facilitar a nossa compreensão de nós mesmos. A experiência me diz que sempre que a gente tem essas crises intensivas e que a gente para compreender por que elas estão existindo em nós, nós descobrimos coisas sobre nós que pode facilitar nosso crescimento e desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, nas relações de uma forma geral. Então, se você vive crises de ciúmes intensas ou você conhece alguém que vive crises de ciúmes intensas, é interessante poder sugerir que ela procure ajuda profissional. A ajuda profissional vai na verdade, ultrapassar a resolução, talvez, da questão dela que envolva os ciúmes em si, e vai poder ajudar ela como pessoa como um todo, assim, fortalecendo um pouco mais o poder pessoal dela e fortalecendo também a confiança dela em si mesma, para relações futuras ela poder ter um processo de realização maior com os seus apegos do futuro. Bem, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender um pouco mais sobre os ciúmes. Se quiser saber alguma coisa mais sobre o assunto, tiver mais alguma dúvida, deixa teu comentário. Eu vou ter um prazer enorme em poder explicar um pouco mais sobre isso para você. E caso precise de ajuda psicológica, é só nos procurar. Estamos por aqui para ajudar.